pelos irmãos que estão aí na live aí acompanhando. Deus que abençoe aos irmãos que não podem estar aqui, mas que estão de uma forma ou outra conectados e participando da aula. Hoje é início de mais um trimestre, né? Uma lição importante. Já vou falar com os irmãos que as lições da CPAD são lições que o seu conteúdo é passado por um crivo de mestre na palavra. Então, se houver algum comentário aí, como surgiu algum comentário a questão do trimestre, então já foi tudo esclarecido, então pode ficar tranquilo. Não vai chegar heresia na sua vida, não, no ensinamento, pode ficar tranquilo. Nossa igreja tem tido essa responsabilidade e preocupação na palavra. Eu falo isso porque alguns irmãos me procurou e falaram, o trimestre. Eu falei, não, irmão, cuidado com os comentários. Então, se tiver alguma dúvida, algum comentário, irmão, venha conversar com o pastor, com os obreiros, alguém que está antenado aí sabe da situação. Porque houve alguns comentários, mas se encerrou porque não tem nada a ver com a lição. A lição está pautada dentro da palavra, foi corrigida, foi redigida, foi revisada, foi analisada, então está tudo ok. Glórias a Deus. Vamos continuar com o ensinamento sagrado da palavra de Deus, tá? Então, qualquer comentário, nos procure o pastor. A gente sempre está antenado aos comentários. Notícia ruim corre rápido. Então, a gente procura saber na fonte. Não adianta ficar esparramando o assunto que acaba só prejudicando. Então, qualquer comentário, venha conversar, a gente já procura a fonte certa. Mas, graças a Deus, começa mais um trimestre, tá? O terceiro trimestre de 2021. E, pela graça de Deus, estamos aí um pouco presencial já, um pouco online, mas estamos aqui. E o terceiro trimestre vem falar o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Então, é um trimestre que nós vamos ver, já falou dos reis de Israel. Onde está essa história? O livro de 1 Reis, 2 Reis contém essas histórias, né? Em meio a tantos acontecimentos, Deus manter o seu povo, manter fiel ao seu povo, mesmo com a infidelidade do povo, mas o plano de Deus não caiu por terra. Eu louvo a Deus por isso, tá? Então, é um trimestre bíblico que nós vamos começar. E eu digo para o irmão com toda certeza, a partir dessa primeira lição de hoje, os irmãos vão ver como foi importante passar pelas lições dos dons. Eu estava meditando e desde ontem, hoje de madrugada, estudando, e eu vi que o quão importante foi aprender sobre os dons, para a gente saber usá-los, e continua ainda esse entendimento, né? Nós vamos começar e vocês vão entender por que eu estou dizendo isso, né? Nós viemos dos dons ministeriais, dons espirituais, e a gente vai usar onde? Vai usar na igreja. E é isso que vai manter nós fiel a Deus, fiel ao nosso dom que Deus nos deu, ao compromisso com a igreja. Então é muito importante isso aí, tá? O nosso comentarista, né, é o pastor Clayton Pomering. Ele é doutor e mestre em teologia, membro do Conselho Geral das Assembleias de Deus de Ensino, é autor de várias obras da CPAD, é diretor da Faculdade Teológica Refidim e diretor do Colégio de Joinville, editor executivo da revista da CGADB e pastor auxiliar na Assembleia de Deus de Joinville. Então, o homem tem uma boa bagagem aí, um homem, né, bem aprofundado nas escrituras, com um grande conhecimento. Ele foi o comentarista. Ele já comentou a revista dos jovens em algum trimestre passado, e agora foi lhe dado a revista dos adultos, tá? Então, é um trimestre bíblico que a gente vai começar. Se a gente fosse pegar a introdução desse trimestre, eu acho que gastaria uma aula só para a gente comentar os detalhes dessa introdução. Então, muito rápido a gente vai entender, porque a lição já vai começar, né? A lição de número 1, a ascensão de Salomão e a construção do templo. Se nós estamos falando da história do povo de Israel, nós já vamos começar no terceiro rei de Israel,
que foi Salomão, né? Rei, mas Israel teve rei, como é que é esse negócio? Então, primeiro, nós vamos estudar um trimestre bíblico que vai falar de 1º Reis e 2º Reis, essas histórias que nós vamos comentar aqui durante o trimestre. Vai falar sobre os reinos, sobre os profetas, sobre o cativeiro de Israel. Então, nós vamos ter um trimestre todo para meditar nessas questões. Segundo ponto, vai falar do quê? Da história do povo de Deus, dos seus fracassos, das suas guerras, das suas derrotas, das suas vitórias e principalmente da restauração de Deus para o povo de Israel. Então nós vamos ter bastante informações boas aí, tá? Nós vemos nessas histórias falando dos reis bons, tinha reis que eram bons e tinha reis que eram maus, tá? A Bíblia fala, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas também temos reis que, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então, todo esse período o povo de Israel passou. Tá? O autor do livro de Reis, tá, é considerado Jeremias, por algumas referências no próprio livro do Reis. Tá? Alguns não concordam, outros concordam, mas por ele estar também no exílio, por ele fazer parte da história, e algumas referências no livro de Reis, e o povo de Israel, através do Talmud, considera que o seu autor seja Jeremias. Tá? Vendo que Deus tem um plano para Israel, a gente volta um pouquinho atrás para entender como Israel teve rei. Como é que surgiu isso? Se a gente pega do começo, era Deus que reinava sobre o povo. Então, a partir de 1 Samuel, capítulo 8, a gente vai ver o quê? O povo pedindo um rei. O povo vai pedir um rei para Samuel. Falar, a gente quer ser igual às outras nações. Nós queremos também ter um rei que vá à nossa frente, que vá nas pelejas. Até então, Samuel ficou chateado, falou, Deus, eles me rejeitaram, porque Samuel era o juiz. Samuel, além de ser o profeta, o sacerdote era o juiz do povo. Samuel que ia ajudar. Mas o povo já queria um rei. Porque Samuel ia passar o quê? Esse juiz para os seus filhos, mas o povo não aceitou os filhos de Samuel. Até por questões de que esses filhos de Samuel não estavam de acordo com a palavra. Então agora o povo vai pedir um rei. Vai pedir um rei. E aonde começa a monarquia? Aonde Deus coloca o primeiro rei? Quem foi o primeiro rei de Israel? Quem arrisca, hein? Saul. Foi um rei que Deus colocou, orientou Samuel, o povo pediu um rei, e eu já separei um rei. É ele que vai comandar o meu povo. Você vai ver que tem toda uma instituição da monarquia. Né? Você vai ver que tem algumas ordens que são passadas ao povo. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas só para os irmãos entenderem, porque nós vamos começar já a partir do terceiro rei. Então entra Saul. E Saul era para ser bem sucedido? Sim. Mas o que aconteceu com Saul? Todos sabem da história, nós já vimos em trimestre passado. Quando ele acaba passando o carro na frente dos bois, ou seja, fazer aquilo que não era para ele fazer. Então Saul acaba rasgando o seu reinado. Ele vai fazer algo que não lhe competia fazer. Ele vai fazer algo que não era para ele fazer. Era para ele esperar o sacerdote Samuel. E nesse momento ele acaba desobedecendo a Deus e acaba rasgando o seu reinado. Mas Deus, olha o trimestre, o plano de Deus para Israel. Deus já tinha um homem segundo o seu coração. Já que o povo pediu um rei, mas vai continuar esse rei. O reinado vai continuar, já não é Saul, mas agora quem que vem? O pequeno. Aquele que foi tirado de trás da malhada. Um insignificante que talvez alguém não daria nada, Deus tira e traz para ser o rei de Israel, Davi. E quando Davi assume o trono, é interessante que uma característica que eu quero reforçar aqui, que nós vamos ver durante o trimestre, nós vamos seguir as lições, tem os seus tópicos, nós vamos seguir os tópicos da lição para facilitar a aprendizagem. Então nós temos aqui os tópicos, subtópicos, nós vamos continuar nesse ritmo aqui da lição que nos fornece
essa regra. E em meio a isso, aplicações espirituais para a nossa vida. Eu quero continuar aplicando lições espirituais para a nossa vida. É muito importante isso. E uma das coisas que marcou muito foi que, quando você começa lendo o texto que Samuel vai restaurar a adoração a Israel, ele chama o povo à adoração, você vê que a Bíblia menciona que a arca estava na casa de Abinadab por mais de 20 anos. Agora, em nenhuma vez você vai ver Saul em seu reinado preocupado com a arca. Você tem essa referência? Nós não temos. Em nenhum momento você vai ver, e o rei Saul preocupado com a arca. Eu não achei essa referência. Então você vê, durante o reinado dele, parece que não se preocupou com a presença de Deus. Então, observar bem isso que é importante para as nossas vidas, inclusive nos dias de hoje, onde o povo observa tanta coisa e às vezes a presença de Deus está longe. Aí você pega Davi no seu reinado, qual é a primeira coisa que ele faz? Buscar a arca. Então, marque bem essas coisas, porque é interessante para todo o trimestre, onde Deus vai trabalhando. Um rei que não se preocupou com a presença, e agora o rei, segundo o coração de Deus, primeira coisa, eu não posso ficar longe da presença. Temos que trazer a presença. Irmão, ele errou, não vou entrar nos detalhes de trazer a presença em cima do cara, não. Nós só vamos entender que ele tinha uma preocupação. Eu quero a presença de Deus junto comigo. E aonde nós vamos chegar no terceiro tópico da lição, quando o terceiro tópico vai falar sobre a construção do templo, aí nós vamos voltar no Davi de novo. Então, só entender que o primeiro rei, reinou, desobedeceu, perdeu o seu reinado, Deus levanta Davi. Davi já no primeiro momento do seu reinado, a preocupação é trazer a presença de Deus, tá? E durante a sua vida, ele vai envelhecer e vai ter que vir outro rei. Embora a vida de Davi com os seus filhos foi um tanto conturbada, né? Filho, o irmão que abusou da irmã, o irmão que matou o irmão que usurpou o pai para assumir o trono, então teve uma vida, mas dentre os filhos Deus separou um. Embora o primeiro filho morreu, que foi o primeiro filho aí que foi daquele caso do adultério de Davi, ele pagou o preço. Por que eu falei da arca? Porque na vida de Davi, você nunca vai ver Davi cedendo à idolatria. Ele tem os seus pecados, como qualquer um de nós pode errar e cair, mas nunca se encurvou para a idolatria. Sempre dizendo, Deus, não retira o teu espírito de mim. Isso é importante a gente entender, porque ele sempre estava ali servindo a Deus, né? Davi não se curvou à idolatria. Mesmo com seus erros, pagou o preço. Ele pagou o preço por enumerar o povo, Deus começou a castigar o povo, ele teve que ir lá sacrificar para que Deus pudesse abrandar aquela praga. Então ele teve seus momentos de dificuldade, mas nunca se apartou de Deus. Você pega os salmos e começa a ler, e ele sempre falando, Deus, o Senhor é meu escudo, o Senhor é minha proteção, eu estou debaixo das suas asas. Você vai vendo sempre a fidelidade de Davi com Deus. Pagou o preço do primeiro filho, morreu do seu adultério, mas o segundo filho, Salomão, Deus aí começa a fazer uma promessa. Através do desejo de Davi, através do coração de Davi, Deus faz uma promessa sobre a casa de Davi, que nunca ia faltar rei da descendência de Davi. E agora nós começamos a primeira lição aí, que é a ascensão de Salomão e a construção do templo. Tá? O textual diz, né, e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Isso foi no templo, quando Salomão construiu o templo. Tá? Mas a lição começa, na sua introdução, falando desse amor de Deus a Davi. Preste bem atenção, quanto mais nós amamos a Deus, Deus nos ama. Mas e o pecador que não ama a Deus? Deus ama ele também. Só que a nossa vida é pautada do quê? De conhecer a Deus. O que é conhecer a Deus? Ter intimidade. O que fala o casal? Marido e esposa se conhecer, é ter intimidade. Então a nossa vida deve ser pautada nesse conhecer a Deus, cada dia ter intimidade com Deus. E isso vai gerando um amor tão estreito que Deus cuida da gente. A gente cuida das coisas de Deus e Deus cuida da gente. Tá? Então,
o nome Salomão significa homem de paz. E você vai ver que um período do seu reino foi um reino de paz. Foi um reino muito abençoado por Deus. Tá? Introdução. Por amor ao rei Davi, Deus permitiu que Salomão estabelecesse um reino sólido, próspero, justo, cheio de glória e poder. Foi durante o reinado de Salomão que Israel atingiu o seu apogeu na história. Entretanto, mesmo diante de todas essas grandezas, promovida por sua sabedoria, esse destacado monarca se deixou levar por interesses políticos e desejos pecaminosos. Olha aí, começou bem e terminou mal. E isso não acontece do dia para a noite. Por isso que eu falei para a gente marcar bem o trimestre passado, porque Deus dá dons para os homens de Deus, Deus distribui os seus dons, Deus tem chamada, e às vezes a gente começa bem. Mas o importante é que a gente termine bem. Começar bem aquilo que Deus nos chamou e terminar bem, continuar bem. Nós vamos ver aqui uma história hoje de um rei que começou bem, mas o final não foi tão bem assim. Tem motivos? Tem. E deixe-me falar para os irmãos que os motivos de Salomão são os mesmos motivos que rondam muitos homens de Deus nos dias de hoje. Infelizmente é assim, nós vamos falar dentro da lição aqui. Não briguem comigo, não. Nós vamos falar dentro da lição, dentro do contexto bíblico. A ruína, o que nós vamos ver, o que aconteceu com Salomão, hoje ronda muitas vidas de muitos homens de Deus. E alguns já têm caído. Então, misericórdia, que o sangue de Jesus nos proteja e nos guarde para começar bem e terminar bem. Tá? Temos que ter cuidado. Tá? Ter esse cuidado como homens de Deus, obreiros da casa de Deus. Então, o primeiro tópico aí vai falar da sabedoria de Salomão. Né? É um assunto muito comentado, a sabedoria de Salomão. Né? Não houve ninguém igual a Salomão, com tanta sabedoria. E há uma questão da inteligência e da sabedoria. Né? O que é a inteligência? Aquela pessoa inteligente. Inteligente é você usar o seu conhecimento da maneira correta. Né? Então, o camarada aprendeu a fazer algumas coisas lá, aprendeu um curso, aprendeu algum ofício, e ele tem inteligência para aplicar aquilo. E a sabedoria? Além de aplicar aquilo, a sabedoria vai mais longe ainda. Em ter sabedoria de resolver os problemas, às vezes tem um meio comum, pode se resolver assim, mas a sabedoria vai te dar o quê? Uma iluminação maior, ou seja, é um dom. Nós vamos ver que isso é um dom de Deus. E aonde está a sabedoria? Quando nós falamos de sabedoria no meio cristão, nós falamos da sabedoria que vem de Deus. Né? Tiago sempre reforçou, não tem sabedoria, peça a Deus. Deus pode nos fazer sábio. E às vezes tem problema na nossa casa que a gente pode resolver com a nossa inteligência. Mas nós vamos resolver com a inteligência e às vezes até com a força do brado. Diferente da gente resolver com a sabedoria de Deus. Tem gente que com inteligência consegue resolver problemas, mas fica aquele clima esquisito. Mas com sabedoria fica tudo na bênção e Deus dá graça. Então nós vamos ver essa sabedoria, um homem tão sábio, a virtude de Salomão. Né? Antes mesmo de receber a sabedoria como um dom divino, Salomão já apresentava alguns traços dessa virtude. Pois ao ser inquirido por Deus quanto a qualquer pedido que quisesse lhe fazer. Lembra que depois que Salomão faz um grande sacrifício a Deus, de 1000 bois, um negócio gigantesco, preste bem atenção à sequência, ele primeiro foi adorar a Deus. Depois disso, Deus aparece a Salomão e fala, o que você quer pedir, pode pedir. Pede o que você quiser. Aí eu lembro quando Jesus diz assim, aqueles que estiverem em mim e eu neles, tudo o que pedirem. Mas por que Jesus dá essa liberdade para aquele que está nele? Porque sabe que você não vai pedir coisa boba. Porque quem está em Jesus sabe o que pede. Então Salomão, Deus lhe aparece e fala, pede o que você quiser. Que o grande rei escolhera a sabedoria. Do que se depende o quanto já era sábio.
Ora, se fosse ganancioso, o que ele ia pedir? Dinheiro. Se fosse orgulhoso, ia pedir glória. Mas preste atenção que lá no final essas coisas vão aparecer. Isso aqui, ó, agora me faz lembrar de quando Balaão foi chamado para amaldiçoar o povo. Ele não conseguiu. Mas aí ele falou assim, ó, eu não consegui amaldiçoar, mas tem uma coisa. Se esse povo cair na prostituição, na idolatria, você vai ver. A maldição vem sobre eles. Negócio forte. Mas o que eu quero destacar é o seguinte. Se Salomão tivesse essas questões na sua vida de ser orgulhoso, vaidoso, ele pediria o quê? Senhor, mata os inimigos. Senhor, por incrível que pareça, tem gente na igreja orando, Senhor, que o meu vizinho quebre a perna. Senhor, me dá um carro para me mostrar para fulano que eu tenho um carro. Irmãos, são pedidos que não passam do teto. Quando a Bíblia fala pedir, mal. Mas agora interessante que, o Salomão já era sábio. 1 Reis capítulo 3, versículo 3, fala assim, ó, e Salomão amava a Deus e andava nos seus caminhos. Quando o Provérbios fala, o próprio Salomão escreveu, ó, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então não tem nada de mágico, irmãos, não tem nada de extraordinário. Salomão era um homem igual eu e você. O problema, ou a diferença é que ele estava o quê? Andando nos caminhos do Senhor. Então, se a gente está andando nos caminhos do Senhor, observando os estatutos do Senhor, andando na palavra do Senhor, irmão, você já está um bom passo, é um sábio. Você já é um sábio, a igreja já é sábia quando ela anda na presença do Senhor. Nós já estamos nesse caminho. Irmão, mas eu não estudei, mas estou no temor do Senhor. Não tenho dinheiro, mas você está temendo ao Senhor, você já é sábio. E Deus dá graça para você. Eu estou falando aqui porque não veio nada de extraordinário. Depois disso que veio o pedido dele. Você anda na minha presença, você é fiel, é temente, está me glorificando. Rapaz, o que você quer? Falou, eu só quero sabedoria para conduzir o teu povo. O que ele faz nos pensar? O amor à obra, o amor às coisas de Deus. O amor para com Deus. Essa intimidade faz o que? A gente ter desejo de fazer o melhor para Deus. E qual o melhor professor? Deus. Qual o melhor guia? Deus. Qual o melhor mestre? Deus. Então, Deus, me dê sabedoria para guiar o teu povo. Agora, eu vejo duas coisas aí, ou três coisas, algumas coisas que eu vejo nesse texto é que a confiança em Deus. Por quê? Se lá no Antigo Testamento Deus falou que estava com eles quando fosse para a guerra, então não precisava pedir para Deus vencer os inimigos, porque ele já tinha essa promessa de Deus. Quando Deus dava o maná ao povo de Israel, então Salomão já sabia, cuidar de mim, Deus vai cuidar. A gente ora, Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, agradeço. Nós temos que agradecer, mas tenha certeza que se você serve a Deus, Deus vai cuidar de você, Deus vai lutar por você, Deus vai manter o alimento, Deus vai manter o emprego, vai cuidar. Então eu entendo que Salomão não precisa pedir para Deus. O irmão está lá com a despensa cheia, Senhor, eu preciso de alimento. Não, o Senhor vai cuidar de você. Mas para amanhã não tem. Descansa em Deus, peça para Deus sabedoria. Entendeu? Sim. Está vendo? Vai pedindo a Deus, mas esse entendimento que é interessante. A gente pede a Deus, Senhor, me dê uma casa própria. Mas Deus está dando condição para você pagar aluguel, então você não está desabrigado. A partir do momento que você entra numa casa, seja ela de um quarto, um banheiro, meia cozinha, mas você tem um lugarzinho para reclinar a sua cabeça, para se esconder. Eu agradeço a Deus todo dia. E as coisas são consequência da nossa fidelidade, irmão. Deus vai nos colocando em lugar, Ele coloca onde Ele quer. E também na nossa capacidade. Porque de repente, nós vamos ver aqui o segundo texto interessante sobre isso aí. A gente está pedindo posições para Deus e Deus falando, mas se eu colocar você nesse lugar, você vai se perder, filho. Imagine pessoas que se tivesse um carro importado hoje, onde estariam? Se tivesse muito dinheiro na conta.
Se tem pessoas que por causa de um culto, eu estou cansado, não vou, imagina se tivesse condições. Então, misericórdia, né? Então, eu quero deixar bem claro isso, que eu estava estudando e me veio isso ao coração, que esses textos, Salomão amava a Deus, servia a Deus com fidelidade. Adorou a Deus e Deus lhe fez uma proposta. Pede o que você quer. Tá? Mais do que adiantaria todas essas coisas se lhe faltasse sabedoria. Imagine, Deus desse tudo, desse glória, desse vingança aos inimigos, desse dinheiro, mas não tivesse sabedoria. Você ouve aí programas aí que dá 1 milhão para a pessoa não tem sabedoria e torra o dinheiro, no mesmo momento acaba com o dinheiro. Então tem que tomar cuidado. Então Salomão teve um elevado senso de prioridade ao pedir a Deus a coisa certa. Salomão pediu a coisa certa. É difícil eu falar para os irmãos, irmão, pede sabedoria, o irmão está precisando de muitas coisas na vida, e eu falar para você, pede sabedoria, busca o reino de Deus. Irmão, você não sabe o que eu estou passando, busca o reino de Deus. Eu sei que é difícil, mas essa manhã orienta você, busca o reino de Deus, que Ele vai cuidar de você, da sua família, da enfermidade, do que você precisa. Tenha essa fé, acredite em Deus ao ponto que acreditou Salomão. Então, o segundo ponto aqui, a hora corre muito. Então, a virtude de Salomão, a sabedoria. Além de servir a Deus, já ter essa sabedoria de servir a Deus, agora Deus lhe dá o dom da sabedoria. Tá? O sábio pede sabedoria. Ao pedir sabedoria, Salomão se mostrou um homem humilde, e isso pode ser constatado em uma das respostas que deu o Senhor. Salomão está orando e fala assim, eu sou ainda menino, eu sou pequeno, não sei sair, não sei entrar. Um ato de humilhação na presença de Deus. Quando nós chegamos a Deus, Deus, eu ainda dependo de Ti. Não, irmão, você tem 3 carros na garagem, tem 3 casas próprias, eu ainda dependo de Deus. Os irmãos não imaginam quantas pessoas que têm uma fortuna gigantesca agora estão chorando porque não tem condição de salvar um ente querido que está internado, que está numa situação difícil e o dinheiro não faz nada nessa hora. Só Deus. Quantas pessoas nessa pandemia se encurvaram a Deus? Pessoas que não são crentes, pessoas que são ateus. Ora por mim. Intercede por mim, porque sabe que só Deus. O Salomão está falando, Deus, eu sou menino, eu sou pequeno, não sei entrar, não sei sair. Então o que ele tinha consciência? De que ele dependia de Deus. A melhor coisa para quem quer ser sábio é continuar tendo esse entendimento, que nós dependemos de Deus. O dia que nós acharmos que não dependemos de Deus, toma cuidado. Toma cuidado. Ao contrário, demonstrou profundo autoconhecimento que é peculiar a toda pessoa. Quer dizer, ele fez uma análise da sua vida. Falou, não, peraí, eu reconheço. Porque, vamos pensar um pouco, ele era filho de quem? De Davi. Rei Davi. Ele não sabia a riqueza que tinha seu pai? Sabia. Tinha uma posição elevada ao ponto de, eu não sou nada. E tem gente que não é filho de ninguém importante, já se acha mais importante. Os irmãos orientem as crianças, os filhos, que às vezes acontecem algumas coisinhas, de uma criança virar a cara para outra, dentro da igreja, né? Problema que era para ser lá para fora da igreja, às vezes vira a cara. Tem que ensinar, não, filho, somos todos filhos de Deus, somos todos iguais, aqui não tem esse. Eu vi umas crianças brincando outro dia, o menino falou para o outro assim, eu sou mais inteligente que você, eu sou mais forte que você, eu sou mais rápido que você. Falei, coitadinho do outro, não vai servir para nada. Então nós temos que ensinar que nós todos somos dependentes de Deus. E Salomão tinha essa consciência, com tudo que eu tenho, com o pai que eu tenho, com a riqueza que eu tenho, eu ainda dependo de ti. Tá? Então o terceiro ponto, ele fala da sabedoria na prática, né? Tiago escreve que, na sua epístola, uma falsa sabedoria, isso que tem que tomar cuidado, que ela é evidenciada pela inveja e o sentimento faccioso. Essa sabedoria não vem de Deus, mas é terrena, animal e diabólica. Então há uma sabedoria rondando os homens, que ela não vem de Deus. Tá? Isso tem destruído muitas pessoas, e o Tiago já alerta sobre isso. Tá? É fruto do quê? Dos ciúmes, do divisionismo, da perturbação, são obras perversas. Mas, no entanto, Deus também dá sabedoria, e é liberal, Ele libera para todos. E as características dessa virtude que vem do alto são o quê? Pureza, pacificação,
prudência, benevolência, misericórdia, os bons frutos, a imparcialidade e a sinceridade. Então, quando nós começamos com a sabedoria terrena, humana, diabólica, é divisão, é guerra, é isso e aquilo. Mas quando nós temos a sabedoria que vem de Deus, olha aí, tem pacificação, não tem parcialidade, meu irmão é igual a mim, eu tenho sabedoria para trazer meu irmão para perto de mim, sabedoria que vem do alto. Então temos que tomar cuidado com que sabedoria nós estamos buscando, tá? Então nesse primeiro ponto aí nós fechamos. Salomão recebeu a virtude, essa sabedoria de Deus, soube pedir, mas também sabia se comportar, era um verdadeiro crente, tá? E na prática ele mostrou isso da sua sabedoria. Você vai ver que o primeiro ponto que Salomão tem que resolver, o que é no seu reinado? É aquelas duas mães lá que estão com problema. E resolve com muita sabedoria. Ele descobre quem é a verdadeira mãe. Porque a verdadeira mãe, mesmo que ela não esteja com o filho, mas ela não quer ver o filho morto. Nem que ele fique com a outra, mas vai ficar vivo. Deixa. E esses dias eu preguei, achei interessante. Tem muitos filhos de Deus que estão longe. Por que não morreu ainda? Porque Deus ama, está esperando que uma hora vai voltar. Agora, a mãe que não é mãe de verdade, que está ali com a falsa sabedoria, vamos dizer assim, ela fala, não, deixa que mate, pode matar. Não tem sentimento nenhum. E nessa ele resolveu com grande sabedoria, muito bom. Segundo ponto da lição é a consolidação do poder. Tá? Então, a glória do reino de Salomão. Tá? O reinado de Salomão não apenas se tornou amplo em termos territoriais, mas foi firmado e estabelecido em paz e justiça. Ou seja, o que nós falamos, Deus deu sabedoria a Salomão, fez jus ao seu nome, um homem de paz, e teve o seu reinado de paz, o seu reinado de grandeza, ao ponto de que os outros reinos vinham visitar Salomão. Lembra do episódio da rainha de Sabá? Foi lá, vou fazer algumas perguntas para ele. Saiu de lá encantada. Saiu de lá encantada. Agora é interessante aí, vão anotando o que começou. O que a Bíblia diz? É muito detalhe, mas se você pegar detalhe por detalhe, o que os reis faziam? Iam visitar Salomão e cada um levava ouro, levava presentes. Foi enchendo o homem de bens. Foi dando riqueza, o negócio foi. Mas ele governou. O povo de Judá e Israel tinha tanta fartura e vivia tão boas condições que podiam até festejar e se alegrar. Então o povo de Israel estava sempre em festa. Tinha uma situação financeira muito boa. Tinham condições boas. Lógico que lá no final, por isso que ele começou bem e terminou mal, lá no final, não vai ter o detalhe aqui na revista, mas você vai ver que até do próprio povo de Israel, Salomão faz escravos. Imagina ele pegar do próprio povo de Israel e fazer 30 mil escravos. Colocar tributos para o povo. Tá? É muitos detalhes que não tem aqui, que a gente vai vendo a que ponto chegou um homem sábio e agora vai destruindo com as próprias mãos. Mas ele fala aqui, então nesse período de glória, nesse período de vontade de Deus, nesse período em que realmente ele andava nos caminhos do Senhor, o povo foi abençoado, o povo vivia em paz, o povo tinha justiça, tinha um rei voltado para Deus. Então o povo de Judá tinha fartura, e todos os governos, quando administrados sob essas premissas, se tornam duradouros, trazendo o povo a paz e a segurança. Era um reino que tinha tudo para ser o melhor reino. Ser longo esse reinado. Ser abençoado. O segredo é não sair da vontade de Deus. Agora que vem o segundo ponto aí, onde começa a ruína. A gente não vai cair de um dia para o outro. A gente não vai tombar o pecado de um dia para o outro. O irmão saiu da Santa Ceia, pentecostal, adulterou. Não, irmão. O negócio vai minando. Os irmãos conhecem infiltração, umidade? Você não liga, né? Aparece na parede. Aparece. Quando você menos espera, está tudo podre, a parede está caindo, porque foi devagarzinho. Vai no tempo, vai. Lembra da estratégia dos inimigos? Cercar a cidade,
ficar um tempo lá esperando, não deixar entrar comida, não deixar sair ninguém. Eles vão faltando com o alimento, vai enfraquecendo, na hora certa o inimigo ataca. Então nós temos que tomar cuidado com essas questões. Aí ele vai dizer que o orgulho precede a ruína. Infelizmente, até mesmo os homens mais sábios estão sujeitos à queda quando deixam de temer a Deus e entram por caminhos tortuosos. Olha, eu vou dizer que o segredo do cristão está em temer a Deus. Qual que é o sucesso do seu ministério, irmão? Temer a Deus. Qual é o sucesso do seu fracasso? Não temer a Deus. Então tá aí, irmão. Quer ter uma vida de sucesso na vida espiritual? Temer a Deus. Temer a Deus aqui na igreja é fácil, glória a Deus. O temer a Deus fala que é lá fora, sozinho, na nossa casa, na nossa vida cotidiana, na rua, no nosso olhar, no nosso falar, é isso aí. Isso continua. Não, irmão, na igreja, olha que temente que ele é, que cristão. Não, é lá fora. Até porque eu não preciso, lógico, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Eu não preciso mostrar meu temor ao meu irmão. Se eu estiver preocupado de mostrar para o meu irmão que eu sou crente, tadinho de mim. Mas quando eu me preocupo em mostrar a Deus, Senhor, eu sou temente a Ti, é automático, a nossa vida brilha o brilho do Espírito Santo. Então, meu irmão está vendo Deus na minha vida. Então, quando ele começa a deixar de temer a Deus, eu não marquei aqui, mas tem detalhes que, depois que ele constrói o templo, glória a Deus, que mesmo, a última parte aqui da lição é sobre a construção do templo. Mas você vai vendo que agora Salomão constrói tronos, constrói coisas gigantescas, leões de ouro, tanta coisa. Mas não precisava, já estava bom o que tinha. Por isso que eu falei da atualidade, que hoje nós vivemos uma concorrência de impérios. Homens de Deus grandes, mas tem que fazer um negócio suntuoso. Quando se envolve nessas coisas aí que mora o perigo. Rapaz, aquele homem era uma benção, pregava, tinha unção, mas vai empurrando a grandeza. Vai tomando conta, não, tem que ser maior, tem que ser melhor, tem que tomar cuidado com isso para não tomar o lugar de Deus. E falo isso com todo o temor de Deus, que é uma realidade nos nossos dias. Pessoas estão pensando em fazer seus impérios evangélicos e esquecem do reino de Deus. Não estou falando nada fora da Bíblia, eu só estou falando de pessoas que começam igual Salomão, Deus dá sabedoria, é uma bênção, de repente, ele vai se envolvendo politicamente, vai se envolvendo financeiramente, não, um negócio... Tem que tomar cuidado. E aí vamos pegar o Salomão aqui. Os desvios de Salomão foram chegando aos poucos, à medida em que fazia pequenas concessões em seu coração, estabelecia acordos e conchavos políticos, que deterioravam sorrateiramente seus valores espirituais. Salomão enganou a si mesmo pela ganância e pela sede de poder que deixou invadir seu coração. Todavia, é importante destacar que isso não aconteceu no início do seu reinado. Veja bem, Salomão não começou errando e pecando. Salomão começou fiel a Deus. E eu vou deixar bem claro para os irmãos aqui nessa manhã. Deus não está interessado no nosso dinheiro, no nosso carro, na nossa riqueza. Ele está interessado na nossa alma. E o diabo não está interessado no seu dinheiro, na sua casa e nem nos seus bens. O diabo está interessado na sua alma. Irmão, a luta, até Jesus voltar, vai ser sobre a nossa vida. A gente pode ter fortuna, não ter fortuna. A luta sempre vai ser com a questão da nossa salvação. Por isso que quando nós vamos ver aqui a orientação de Deus para os homens de Deus, para que não percam a salvação. Então, essa degradação de valores começou conforme Salomão permitia que pequenos desvios assumissem proporções gigantescas. Nós estamos numa época que muitas coisas já não é pecado mais. Nós estamos numa época, não é bem assim. Nós estamos numa época que, antigamente, eu chegava com alguma coisa da escola, mãe, a professora falou, sangue de Jesus tem poder, minha mãe, devolve isso aí. E hoje a gente vê as igrejas fazendo algumas coisas que na escola era proibido. Não vou entrar em detalhes. Mas gente, criancinha, a escola pediu fazer isso.
misericórdia, nós somos crentes. E agora eu tenho que pegar algumas coisas e levar na escola. Eu falei, misericórdia. É devagarzinho. Não começou no erro, Salomão começou bem. Crente, oração, Deus deu sabedoria. Agora, durante o seu reinado, ele vai. E agora eu vou falar algumas coisas aqui interessantes, por isso que eu falei da Bíblia. Acompanhe comigo, Deuteronômio capítulo 17. Esse eu fiz questão de marcar para a gente ler. Irmão, mas por que cai? Por que cai em pecado, irmão? Por que erra? Aonde está isso? Olha o conselho de Deus. A partir do versículo 17, Deus orientando ao povo. Tá? Deuteronômio capítulo 17. Vou começar do versículo 15. O versículo 16. Deuteronômio capítulo 17, versículo 16. Deus orientando o povo. Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltarei por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não desvie. Nem prata e nem ouro multiplicará. Muito para si. Deus não falou para não ter ouro, ele falou, cuidado com muito ter. A Bíblia fala onde está seu tesouro, está seu coração. Juntar esse tesouro aonde? No céu. Versículo 18, será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, o povo não tinha pedido rei ainda, hein? E Deus já tinha previsto, quando esse rei sentar no trono, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante do sacerdote levita. E terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida. Isso é para o rei, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras dessa lei e estatutos, para fazê-los, para que seu coração não se levante sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os dias do seu reino, e ele e seus filhos no meio de Israel. Você viu a orientação de Deus? Lá em Deuteronômio. Agora, 1 Reis capítulo 10. Mas Salomão errou com tanta sabedoria? Como assim? Então vamos lá. Vocês viram a orientação de Deus. 1 Reis, o capítulo 10, do versículo 27 em diante. Olha o que diz. E fez que em Jerusalém houvesse prata como pedras de cedro. Tinha mais prata e ouro do que pedra no chão. Coisa linda. O que começou a acontecer? E tiravam cavalos do Egito para Salomão, e as manadas os recebiam, e os mercadores do rei, cada manada por certo preço. Ele começou a multiplicar os seus cavalos. Deus falou, olha, cuidado. 29, e subia e saía o carro do Egito por 600 ciclos de prata, e o cavalo por 150, e assim por meio deles os tiravam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Capítulo 11, continua. E o rei Salomão amou muitas mulheres. O que Deus falou? Não ajuntará mulheres. Tá? Aí, Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao 5, o que vai falar? Não terás outros deuses. Somente ao Senhor adorará. Aí, versículo 5 do capítulo 11. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, e abominação dos amonitas. Está entendendo? Está entendendo onde começa a ruína de Salomão? Um homem sábio não veio de uma vez, não. Até porque ele tinha sabedoria, mas o negócio começou devagar. E quando isso vai crescendo no coração do homem, poxa, eu tenho 100 cavalos, nossa, agora eu consigo ter 200. Olha, ouro e prata, tem mais prata do que pedra. Agora, um homem nessa posição, quantas mulheres queriam estar do lado desse homem? Uma fila.
E outra, não era qualquer mulher, eram mulheres filhas de reis. Aonde que? A intenção de quem está com ganância, onde começa a ganância é o quê? Poxa, já viu aquele ditado, né? A pessoa tem um filho para casar, casa com um filho rico aí, não é assim? Misericórdia, né? Mas o que é a intenção? Pera aí, a mulher está dando em cima de mim, mas ela é filha do rei, ela tem dinheiro, é mais dinheiro para mim, vamos lá. Você está vendo como a coisa vai deixando a gente cega? Não, o amor está longe, por isso que essa lição, por isso que eu estou falando dessa aplicação espiritual para as nossas vidas. Porque, irmão, não é só porque ele tinha dinheiro, não. A tentação bate na porta de todos nós. O pecado rondeia todo dia. Então temos que tomar cuidado. E ninguém é tentado com aquilo que não gosta. O diabo não põe armadilha com o que você não gosta. Quantos pescam aqui? Cadê os pescadores? Eita glória. O que o senhor põe lá? Põe alpice lá para o peixe, pescador? Hã? Não, você vai colocar o quê? Alguma coisa que vai atrair o peixe. Esses dias precisava pegar um ratinho na firma, alguém falou assim, põe um queijinho aí, porque sabe que ele gosta de queijinho. Não, vou colocar um filé mignon. Não vai pegar, então fica tranquilo, você não vai ser tentado naquilo que você não gosta, mas simplesmente naquilo que você tem fraqueza. E que Deus tenha misericórdia das nossas fraquezas nessa manhã. Como nós aprendemos no trimestre passado, temos dons de Deus, vamos manter isso, começar bem e terminar bem. E que quando o diabo vier com as suas setas, diabo, isso é bom mesmo para a minha carne, mas o sangue de Jesus tem poder. Compara a força de Sansão com José. Quem era forte fisicamente? Sansão. E espiritualmente? O José. Ele era fraquinho na força física, mas espiritualmente ele tinha força. Não quero você, fica a minha capa, eu vou embora. Ao Sansão não, Sansão com toda a força dele, eita, já se lambuzava todo. Então, o orgulho precede a ruína, isso vem devagarzinho, Deus já tinha orientado. Por isso que quando João Batista fala para o soldado, sossega rapaz com o que você ganha, seja feliz com o que você ganha, tá bom. Esses dias eu agradeci a Deus, obrigado, tenho a comida, tá bom. Eu fiquei pensando, será que eu vou pedir mais riqueza? Para quê? Não vou conseguir mais comer mais do que eu como. O meu carrinho me leva onde precisa. Se não tiver o carrinho, as minhas pernas me levam. Obrigado, Senhor, pelo que eu tenho. Se o Senhor der mais, é para me fazer alguma coisa para a tua obra. É para administrar na tua obra, para ajudar o próximo. Mas para pensar. Deus tem nos abençoado e cuida de nós. Vamos manter o temor a Deus para não cair nas armadilhas. Tá? Jesus falou das prioridades, lembra? Buscar o que primeiro? O reino. Eu sei que nos dias de hoje, com tantas palavras proféticas, com tantas pregações emotivas, com tantas ajudas emocionais, parece que buscar o reino hoje é careta. Isso aí é coisa do passado, irmão. Nós temos que trabalhar, temos que estudar. Sim, irmão, mas a prioridade da nossa vida tem que ser o reino. Se não tiver amor nas coisas de Deus, você pode até ser bem sucedido profissionalmente, mas o que adianta chegar no final, perder a salvação? Então a sabedoria está em servir a Deus. Tá? Então, fechando esse ponto aí, Salomão não caiu de um dia para o outro. Tinha sim sabedoria, conduziu o reino com sabedoria, com riqueza, foi abençoado por Deus, mas foi pendendo para um lado o quê? Opa, tenho mais. Isso aqui pode ser maior ainda. É esse crescer dos olhos, de ser mais poderoso, de ter mais coisas, que foi acabando com a vida de Salomão. O terceiro ponto vai falar da construção do templo. Construção do templo, Salomão ainda está na sua fase fiel a Deus, servindo a Deus, tá? Na construção do templo, Salomão ainda está na sua fase de temer a Deus, andar com Deus, seguir os conselhos do seu pai. Tá? Então, o nobre propósito de Salomão, o terceiro ponto, que o propósito de Salomão na construção do templo foi muito nobre. Edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Nisso se percebe que havia pureza no coração do sábio rei de Israel, nos primeiros anos de seu reinado. Na construção do templo foram empregados diversos materiais de altíssimo valor, tais como cedro do Líbano e muito ouro.
todo o templo foi revestido de ouro. O lugar santíssimo teve as paredes, o teto, o piso revestido de ouro. Foi uma construção muito linda. Salomão quis demonstrar o seu imenso amor a Deus, edificando-lhe uma morada de altíssima qualidade e excelência. Deixa eu só recapitular aqui. De quem foi a ideia de construir um templo? De quem? Davi. Tá? Deixa eu só, porque aqui ficou... Parece que é Salomão que teve a brilhante ideia. O homem mais sábio. Não, deixa eu só explicar para os irmãos. Lembrado que quando Davi assume o trono, o que ele vai fazer? Buscar a arca. Davi tinha uma bela casa e lá para a arca ele fez uma tenda. O dia que ele saiu na janela, olhou, meu Deus, ô profeta Natan, olha lá, rapaz, eu estou aqui, ó, que chique. Olha Deus onde está, debaixo de uma tenda. Natan sai e volta, ei, Deus está mandando dizer algo para você. Deus sempre esteve onde está o povo dele. Deus não pediu para fazer morada nenhuma. Ele é um Deus que onde o povo está, ele está junto com o seu povo. Oh, glória. Mas com esse desejo do seu coração, olha, porque foi um desejo sincero. Por isso que eu falo, andar na presença de Deus, temor a Deus, a gente tem desejo sincero para as coisas de Deus. E eu vou dizer uma coisa linda, se você tem desejo para as coisas de Deus, olha irmão, eu estou servindo a Deus, mas eu tenho um desejo de fazer isso, fazer aquilo, fica tranquilo. Se isso é sincero, você é fiel a Deus, Deus faz acontecer. Deus fez o profeta voltar, mas fala para ele que eu vou conceder esse desejo. Ele vai. Quer dizer, ele não. Eu vou fazer com que gostou. Por que Davi não? Tem 2 pontos aí. Não era a hora, Deus tinha seus planos. E por ele ser um homem de guerra. Aí já vê Deus reprovando a matança. Isso é interessante você pegar esse gancho aí que Deus já... o povo matou e tanta guerra, tanta gente morrendo. Deus não aprovava isso. Mas o coração do homem era endurecido e havia as guerras e as matanças. E Davi era um homem de guerra. Davi, você não pode construir. Mas a tua semente vai construir. O teu filho vai construir. Deus prometeu isso para Davi. Tá? Então, o desejo nasceu em Davi. Tá? Mas Deus prometeu e cumpriu no seu filho. Davi não pôde, mas o seu filho, Salomão, pôde. E agora, com toda a sabedoria que Deus deu, tá? Salomão vai fazer isso. E preste bem atenção, que no 1 Crônicas, capítulo 28, dá uns detalhes que, sabe o que Davi tinha? Até a planta. Davi tinha os riscos. Vai ser assim, vai ser assim. Da cabeça de Davi, não. O próprio Davi fala que recebeu de Deus. Então, por isso que eu falo que a questão tem que tomar cuidado com a ganância, porque quando Salomão recebe de Davi tudo isso, ele já recebe a planta, de como seria. Davi passa para Salomão como seriam os turnos dos sacerdotes. Coisa linda, mas tudo já Davi passou. E o que mais que Davi passou? Até o material. Filho, você nem imagina, né? Mas já está aqui o material. Do bolso dele. Do bolso dele. Lógico que quando começa a construção, o povo começa a ver a construção, começa a abençoar a obra. Mas Davi já tinha, o pontapé inicial, quase final, Davi já tinha preparado. Por isso que eu falo, a Bíblia vai falar que Salomão fez um grande trono de mármore. Aquilo não estava nos riscos de Davi. Aquilo foi uma pompa dele. Falou, agora, no momento que ele já está na sua ruína. Não, agora eu vou colocar um grande trono aqui no templo. Não, isso não estava nos riscos, não estava nos planos. E é interessante que no mesmo capítulo 28, quando Davi passa as plantas, passa o material, passa todo o processo que ia ver com os sacerdotes, como ia fazer os turnos, uma coisa que ele fala, filho meu, continua fiel a Deus. Olha o pai velhinho ensinando o filho, filho, por favor, não largue os estatutos de Deus. Não saia da presença de Deus, filho, para que o seu reino seja bem sucedido. Davi pecou, mas nunca saiu da presença de Deus. Pecou, pediu perdão.
Por isso que a gente não pode julgar. O irmão errou, condena ele. Não, se ele está se firmando, tentando voltar a firmar, ajuda. Ajuda. E Salomão sai com a bênção do pai e sai com a orientação. Filho, não se desvie. Não se aparte. E aí Davi começa, ó, aqui está os riscos, aqui está os traços, aqui é a pia, aqui é o templo. Você vai ver no capítulo 28, nós vamos ler que demora, mas tem toda ali a instrução de Davi. Os pregos Davi fez para pregar as portas, o ouro e todo o material. Muito interessante. Ontem comentou aqui sobre as terras que foram trocadas por madeira. Quando estava construindo o templo, Salomão acabou pegando madeira das outras nações, vamos trocar pelas terras, para que construísse o templo. Então, houve essa construção, Salomão fez esse templo. Esse templo, nós vemos o quê? Uma referência ao que nós chamamos de templo hoje, a nossa vida, nosso templo de Deus. Então, quando ele fala que é o templo do Espírito Santo, você vê que o segundo templo, o que fala, né? A glória da segunda casa. Porque não teve ouro, não teve tanta prata, não teve tanta coisa. Mas teve quem? A presença de Jesus no segundo templo. Então isso foi o quê? Foi a maior glória. Já vai vendo aí que ouro e prata, todas essas coisas, não substituem a glória de Deus. Por isso que eu falo, a igreja pode construir um negócio suntuoso, pomposo, chamar atenção, mas toma cuidado, nós não precisamos chamar atenção só nisso, temos que chamar atenção na nossa vida espiritual. Senão é devagarzinho, bem ruim, as coisas vão escapando. Tem igrejas por aí que são coisa mais linda, mármore, em cima, embaixo, tudo. Mas o Espírito Santo já foi embora faz tempo. Nós precisamos da presença dele. Então, a morada de Deus passa a ser o próprio homem regenerado. Então, isso já estava fazendo alusão, olha, o templo vai ser simples, mas vai ter a presença de Deus. Então, hoje, foi muito comentado na pandemia, alguém até falou assim, não precisa ir na igreja, porque nós somos a igreja. Mas a Bíblia fala com bom e com suave, é que os irmãos vivem em união. Como é que eu vou viver em união com meus irmãos longe? E eu vou dizer mais uma vez para os irmãos, conversa de WhatsApp, conversa de internet não é a mesma conversa pessoalmente. Você pode conversar com o irmão, vou conversar com o Elton. Quando a gente se encontrar, aquela conversa parece que nem existiu. É totalmente diferente, é um negócio muito frio. Nós somos templo, sim. Por que nós somos templo? Onde estivermos, o Espírito Santo está em nós. Mas temos que estar junto. Nós vimos no trimestre passado, um tem salmo, o outro tem cântico, onde? Tudo junto. A igreja primitiva se reunia. Os apóstolos estavam indo para o templo orar. Então temos que estar juntos. Sim, somos o templo. Agora, para encerrar aqui, agora eu vou encerrar aqui. Terceiro ponto, a glória do Senhor. Na inauguração do templo, na primeira vez que trouxe a arca para o templo, a glória de Deus invadiu o lugar. A fumaça tomou conta que os sacerdotes tremiam e não conseguiam parar em pé. Grave bem isso. A presença de Deus, os sacerdotes não conseguiam parar em pé. Era a glória de Deus aprovando. E é interessante que a gente pega a oração de Salomão, só pega a parte que, se o teu povo se inclinar, se humilhar, nós só pega essa parte. Você já viu o resto da oração para a consagração do templo? É coisa mais linda. Uma vez eu preguei sobre a oração dele inteira, na íntegra. E uma das coisas que Salomão fala é o quê? Senhor, se entrar alguém aqui, obrigado. Olha, Jesus vai falar isso lá na frente. Deixa a oferta no altar. Mas se entrar alguém aqui com divergências, que tenham brigado, Senhor, que possam se reconciliar. Só que como era da época da lei, Senhor, pune o culpado. O negócio lá era mais pesado, né? O irmão tinha alguma coisa contra o outro, entrava no templo, Deus abençoava o inocente e punia o culpado. Hoje não. Jesus fala, tem alguma coisa contra teu irmão? Deixa a oferta no altar, vai lá e se reconcilia com ele, porque eu amo os dois precisa adorar. Quer a outra oração de Salomão? Senhor, quando não houver chuva. Está lembrando alguém que já leu a oração inteira de Salomão? Quando não houver chuva e teu povo estiver sendo castigado, e entrar nessa casa para orar.
Por isso que eu falo que essas portas têm que estar abertas, a praga da Covid está correndo aí. Quando o teu povo entrar aqui para orar, essa praga tem que sair em nome de Jesus. É aqui na casa de Deus unido, os templos aqui unidos. Sabe o que mais fala? É interessante que a oração de Salomão não é, ele não vai orar assim, Senhor, que as outras nações vejam a riqueza que ela... Não, ele não ora assim. O que ele vai falar? Senhor, que os milagres que aconteceram nessa casa, os de longe venham ver. Pode pegar lá a oração de Salomão, ele vai orar. Que os milagres que houver nessa casa possam chegar nas outras nações e o povo tenha desejo de vir aqui para te adorar. Então Salomão já está ainda está na sua fase fiel, que não é assim, que o povo veja, Senhor, que aqui tem ar-condicionado, Senhor, que o povo veja que aqui tem ouro. Não, a oração dele aqui tenha milagre aqui, que o povo seja atraído pelos milagres. É a dedicação do templo. Aí o que acontece? Não tem outra maneira. Dedicou a Deus, orou a Deus, Deus chega num pedaço, falou, não, agora é que é meu esse pedaço, vou morar aqui, vou habitar aqui. É a promessa que Deus faz. Orou, Salomão orou, dedicou a Deus, então veio a primeira, trouxe a arca, veio a glória de Deus. Já na segunda vez, além de vir a glória de Deus, desce o fogo que consome o holocausto. Desce o fogo que consome ali o sacrifício. Presença de Deus confirmada. Aí eu encerro aqui espiritualmente falando. Se você é templo do Senhor, primeira coisa, tem que haver glória de Deus na nossa vida. Quando as nossas pernas pararem de tremer, que a gente vê que não precisa mais de Deus, tome cuidado, a presença está longe. Porque quando a presença dele estiver na nossa vida, a gente não aguenta parar em pé. E eu não sei se você está sentindo essa glória, mas o Espírito Santo está aqui nessa manhã para dizer, você é templo e precisa da minha presença. Outra coisa, além da presença, é o holocausto sendo consumido. O que é isso? Aquilo que você faz a Deus, seu sacrifício vivo, é recebido por Deus e você sabe disso. A gente não pode vir para essa casa aqui mecanicamente. Não, eu vou hoje porque tenho que acertar uma parcela com meu irmão. Eu vou hoje porque eu tenho que pegar o avô. Eu vou hoje que... não. Eu vou hoje porque eu preciso que Deus receba o meu sacrifício. Eu vou hoje porque eu preciso agradecer a Deus. Eu vou hoje porque eu preciso adorar a Deus. Aí começa a ter a presença dele nesse templo aqui, Quando Jesus fala assim, está vendo esse templo aqui? Vai ser destruído, mas em 3 dias está em pé de novo. Está falando do templo. E você é templo. Tem que ter a presença. E tem que ter a certeza de que Deus está recebendo o teu sacrifício, a tua adoração, o teu louvor. E com isso a gente vai fugindo dessas ruínas. E com isso a gente vai tendo mais comunhão com Deus. Mais conhecimento de Deus. Porque se a gente deixar de viver isso, a gente vai cair nos erros aqui do Salomão. Tá? A gente vai se afastando de Deus. Parece que as coisas... do mundo vai ficando mais atrativas, parece que ter mais dinheiro vai ficando bom, né? Pô, eu tinha um carro, agora tem outro, 4 portas, agora tem um 5 portas, agora tem um carro que voa, eu quero mais, ele vai. É pecado? Não, senhores, desde que isso não tome o lugar de Deus. Tudo que toma o lugar de Deus na nossa vida é um perigo para a nossa ruína. Eu volto a repetir para os irmãos, tem gente fugindo da Covid que nem... foge. E eu não sei que negócio interessante, o camarada não sai em nenhum lugar e o Covid pega lá dentro da casa dele, sem ele sair para lugar nenhum. Já viu isso aí? Então não sabe explicar. Então vamos fazer o quê? O pastor falou ontem, orar e acreditar em Deus, fazer a obra de Deus, estar firme com Deus. E principalmente, começar bem e terminar bem. Nós terminamos o trimestre dos dons. Eu tenho certeza que Deus está dando dom para irmãos. Tem gente buscando. Eu acredito que tem gente buscando. Você vai começar bem e vai terminar bem em nome de Jesus.
Então, nesse trimestre, nós vamos passar, depois vai ter a divisão do reino, vai vir outras lições, vai falar de alguns reis bons. Né? Quantos irmãos já ouviram falar do caminho de Jeroboão? Tem toda uma história, por que aconteceu isso? Mas vou dizer para os irmãos, os caminhos de Jeroboão hoje está tão presente na igreja que dá até medo. Algumas igrejas por aí usando ainda, porque você vai ver, teve reis bons, mas que ainda andaram nos caminhos de Jeroboão. Quer dizer, não tiraram os bezerros de ouro. E o pior perigo é quando a pessoa faz seus bezerros. Mas nas próximas lições a gente vai junto aprender em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar os irmãos.